E doutor Renato, assim, esses hackers que entram, conseguem entrar no seu computador, tem como ter alguma coisa, porque eles conseguem ver tudo, senha, enfim, sites que você olha, fotos, ter acesso a todas as informações. E esse, Carolina, é um grande desafio hoje. Nós temos, até do ponto de vista jurídico, aí um problema de um gap, de um vácuo jurídico. Alguém que invade um computador hoje, de qualquer pessoa, o meu, o seu, o nosso aqui, enfim, via tentativa de acertar login e senha, o sujeito invade o computador, é muito pior que ele invade a nossa casa. Às vezes no nosso computador nós temos informações sensíveis, privilegiadas, confidenciais, etc. E essa pessoa pratica que crime? Nenhum crime. Se ela não fizer nada, se ela não destruir nada, ela não pratica crime. Nós temos aí um problema na legislação brasileira que nós precisamos resolver. O projeto de lei mais completo que nós temos está em tramitação há 15 anos. Nós temos que avançar isso, para fechar, por exemplo, essa lacuna, para melhorar algumas penas que são hoje desproporcionais e para que com isso a gente tenha mais segurança jurídica. Porque nós brasileiros, que já somos quase 100 milhões de usuários, precisamos ter essa proteção. 100 milhões. Quase 100 milhões de usuários. Bem, nós vamos continuar daqui a pouquinho com o Renato Opsi-Blum, especializado em fraudes na internet. Daqui a pouquinho, já já. Bem, vamos então continuar. Estamos recebendo o Renato Opsi-Blum. Aliás, vou mostrar o seu livro. Aqui está, chama-se Manual de Direito Eletrônico e Internet. Você, não é, Renato, com o Marcos Gomes da Silva Bruno e a Juliana Canha Abruzio. Vocês são sócios. Somos sócios. Vocês têm quantos casos lá no escritório relativos à internet? Nós temos milhares de casos, né? Casos todos curiosos, sensíveis, extremamente delicados. Conta aí alguns casos curiosos. Por exemplo, nós. Então vamos lá. Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a armadilhas praticadas pela internet. Um sujeito que sofreu uma ameaça, sofreu até uma espécie de extorsão, de alguém que tinha, não é que tinha fotografias, vamos começar do início. O sujeito, ele começou a teclar, mandava e-mails para ele, se passando por uma mulher, e começou a cativar a pessoa, só verdade. E tem momentos de carência que a pessoa acaba se apegando àquilo, né? Ao intangível também. E a coisa foi andando, em determinado momento, essa pessoa convenceu a vítima a tirar fotografias em situações constrangedoras. De posse dessas fotografias, por isso que eu digo que a webcam é muito perigosa, ela começou a fazer ameaças, inclusive ameaçando mandar, não só para o trabalho dessa pessoa, mas também para a família. E o interessante é que em determinado ponto da investigação, a pessoa conseguiu enviar algumas fotos, né? Sofreu efetivamente um constrangimento, mas posteriormente houve a identificação, a pessoa foi responsabilizada por isso e condenada a pagar uma indenização, e existe um processo criminal em trâmite também. Você está chamando a atenção para quem anda se conhecendo pela internet. Isso. E teve um caso do Facebook, um caso não nosso, enfim, mas um caso interessante para todos, né? Nós que temos todos esses amigos, nós temos que também tomar cuidado com pessoas que podem parecer os nossos amigos. Então, um sujeito, utilizando o nome de um amigo, de uma outra pessoa, é muito fácil saber quem são os amigos das pessoas hoje, pediu autorização para entrar na rede social. A pessoa lá naquela rapidez viu, eu conheço esse sujeito, faz tanto tempo que eu não vejo, aceitou. Quando ele aceitou, ele teve acesso àquelas imagens, as fotografias mais íntimas, mais sensíveis, utilizou essas imagens para ofender a pessoa também. São situações muito constrangedoras. Os pais, né, os filhos, esse é um outro tema. A OAB, junto com a Universidade de Mackenzie, lançou uma cartilha só para a família, né? Como você navegar de forma segura junto com a sua família. Isso eu queria saber, porque acho que o drama das mães de hoje em dia é a internet, né? Porque você não pode proibir teu filho de internet, mas eles já nasceram nessa era digital. Como fazer para cuidar dos nossos filhos? Temos um desafio hoje. Como fazer? Porque nós não podemos proibir. Nós temos que saber o que está acontecendo, temos que nos informar e, acima de tudo, temos que acompanhar o que os filhos estão fazendo. Então, navegar junto, manda um e-mail para ele, vê a reação dele, converse com ele, mostre a sua experiência de vida. Dê uma olhada na cartilha da OAB, ali nós temos exemplos didáticos da responsabilidade. Onde é que você consegue essa cartilha? Essa cartilha está disponível no próprio site da OAB São Paulo, absp.org.br, tem também no site do escritório, www.opseblum.com.br.
E aí talvez o ponto até mais sensível, mais importante, nós temos condenações no Brasil por cyberbullying. O cyberbullying são aquelas ofensas praticadas contra alunos ou até contra professores, mas normalmente contra alunos. Existem situações, por exemplo, em Rondônia, alguns pais foram condenados a pagar R$15 mil de indenização para uma professora. Aqui em São Paulo, R$10 mil de indenização. Mas por quê? Porque os seus filhos, alunos de uma escola, eles ofenderam o professor via Orkut. E a ofensa foi pesada, foi muito pesada. Isso acaba constrangendo e até numa proporção, muitas vezes, aí incalculável. Nós temos também uma decisão de São Paulo nesse sentido. Isso, infelizmente, vem aumentando. Teve um caso também interessante no Rio de Janeiro. Olha que curioso. 3 pessoas. Então, era um casal de namorados e 2 amigos, né? E os amigos resolveram esconder uma câmera e gravaram ali uma situação íntima de namoro. E essa situação foi parar na internet. Os pais foram condenados a pagar R$126 mil e os 2 meninos foram condenados a prestar serviços à comunidade. E mesmo menor, eles estão sujeitos às penas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é importante. Então eles estão hoje prestando serviços à comunidade, que nesse caso talvez seja a melhor pena, até porque o sujeito está na sua formação, enfim, acaba sendo um grande exemplo. E doutor Renato, assim, você falando de crianças, eu pensei no seguinte, porque dentro do conteúdo mesmo da internet tem algumas coisas, não só nos sites pornôs específicos disso, mas você encontra no meio do conteúdo. O que fazer quando você encontra, de repente, uma coisa dessa no meio de um Google da vida? Bom, infelizmente o maior número de acessos hoje ainda envolve conteúdo pornográfico. Então o volume desse tipo de informação é muito grande. E vou até aproveitar a tua pergunta, Caroline. O problema é quando isso acontece de forma disfarçada e indutora até a criança. É exatamente isso, porque a minha filha outro dia estava vendo, na verdade ela estava procurando bolos para enfeitados, bolos enfeitados, e ela queria bolo de boneca. Aí no meio do bolo de boneca saiu algumas coisas, enfim, que ela passou, enfim, ainda não está na idade, assim, ela passou batido. Mas quando ele falou assim, gente, no meio de conteúdo, de repente, de criança mesmo, apareceu coisas pornográficas. Mas isso não dá para controlar. É muito difícil. Isso aí não tem nem tem como uma denúncia, de repente? Mas existem 2 sugestões. Você pode denunciar junto ao provedor, e normalmente eles cancelam aquela página, e também você pode usar alguns programas, alguns softwares que filtram. Então você consegue diminuir o risco, porque infelizmente isso acontece também. Eu já presenciei várias situações. Eu posso botar um software na minha casa e os meus filhos vão estar mais protegidos. Sem dúvida. Não totalmente, porém bem mais. Você diminui o teu risco. Diminui o risco. Exatamente. Quando a pessoa se sente lesada, ela procura um advogado especializado em direito eletrônico ou qualquer advogado? Em tese, qualquer advogado teria condições de fazer uma avaliação inicial de tratar com o caso. Existem as especializações, como existe o direito de família, o direito ambiental, o direito penal, etc. Eu diria que a vantagem de alguém que se especializa na área é ter um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de conhecimento, enfim, você acaba tendo mais prática. É a prática, o médico especialista ou o advogado especialista. Mas a pessoa pode recorrer também, em alguns casos, a órgãos de proteção ao consumidor, a delegacias especializadas, e se realmente a situação for muito crítica, a recomendação é que procure um profissional especializado. Existem hoje vários advogados especializados em direito eletrônico, na modalidade de direito digital aqui no Brasil. O Brasil está em que lugar em fraudes no mundo? Olha, o Brasil ele varia de posição, mas ele está sempre nas primeiras 3, 4 posições, seja como autor dos ataques, seja como vítima de fraudes, até pelo comportamento do usuário brasileiro. Mas primeiros lugares... Dos melhores não, eu sei, mas primeiros lugares, terceiro, quarto... Terceiro, quarto, segundo em algumas situações. Então o Brasil tem um dos melhores, temos os melhores hackers do mundo, os crackers do mundo, né? Porque o hacker na realidade não pratica crime, ou pelo menos não quer praticar o crime. E também como vítima, o Brasil é um dos países mais atacados hoje quando nós falamos em crimes praticados pela internet. E essa história de se comprar seguidores para Twitter, Facebook, as pessoas querem ficar importantes, dizer que tem muitos seguidores e virar até instrumento de mídia, não é? Explique isso, Renato. Existem situações curiosas, como por exemplo essa, para que a pessoa ganhe audiência, alguns artifícios. Alguns desses artifícios têm vedação naquilo que a gente não lê, que são nas normas de utilização, por exemplo, do Twitter, Facebook, do próprio e-mail gratuito que a gente usa. Então, por isso que é importante que nós consigamos e tenhamos isso em nossas cabeças, em nossas mentes, para que a gente possa saber o que a gente pode e o que a gente não pode. Porque imagina um sujeito que tem lá o seu e-mail, Hotmail, Gmail, seja lá qual for o e-mail gratuito, e pratica algo contrário às normas de utilização, ele tem esse e-mail há 10 anos.
o provedor pode vir cancelar aquele conteúdo, aquele e-mail. O sujeito vai perder a conexão com o mundo, todo mundo já está acostumado com aquilo, e aquilo vai ser feito de forma justa, inclusive prevista em contrato. Mas as pessoas criam pacotes de seguidores e oferecem... Você tem recursos técnicos hoje via Twitter para fazer isso, para trazer mais seguidores, inclusive para incentivar. Existem, inclusive, comunidades especializadas, né, nesse tipo de demanda, inclusive. Por isso que eu só tenho 62 mil seguidores, eu quero mais. Ai, vamos comprar um pacote? Brincadeira. Que bobagem. Eu estou falando, eu fico impressionado, sem falar de ninguém, não é? Mas tem pessoas que não têm a comunicação que a gente faz através do Twitter intensa, tem muito mais seguidor, eu fico impressionado. Então eu queria perguntar isso para o Renato, porque nós temos 62 mil seguidores fiéis, verdadeiros, que foram sendo, que vindo ao longo do tempo, devagarzinho, de repente alguma coisa que acontece, a gente recebe um grande agrupamento. O Twitter também, as pessoas que criam um nome falso, passa a nos seguir, nos mandar mensagem, é fácil de identificar. Também é a mesma coisa. Né? Fácil. Isso já acontece, o Twitter fornece o registro do IP, enfim, mesmo estando fora do Brasil. Esse é um ponto interessante, mesmo estando fora do Brasil. Quer seguidores? Quer seguidores? Ah, eu quero, eu quero. Eu quero seguidores reais, por favor. Mas claro, é isso. Não quero quem gosta de mim. Quem gosta de mim vai lá, M. Cândida 2010. Olha que interessante, fazer uma provocação aqui. Quanto que não valem esses 60 mil seguidores? Né? Isso é um valor agregado que você tem muito importante. A gente não tem como pegar, mas isso tem muito valor. Mas quem tem 300 mil e dos quais 250 mil são fakes, também... Você ganha deles, você tem 60 mil fiéis. Hipoteticamente tem um valor de mercado para poder falar, quer que eu coloco recomendo o seu produto no meu Twitter? Nós não fazemos isso. A gente evita o máximo possível misturar comercial com o editorial do Twitter, mas tem gente que faz. Você comentou uma hora, até me lembrei agora de um outro caso, olha o poder da internet, olha como uma coisa muda. Há alguns anos atrás, uma companhia aérea americana entrou em concordata. 7, 8 anos. Depois ela saiu da concordata, é uma grande companhia hoje. E alguns anos depois, 5 anos depois, aparece uma notícia. Companhia X adquire tantos Boeings. Uma notícia banal. Só que embaixo da notícia tinham 4 links. São aquelas referências, notícias relacionadas a esse assunto. E a última notícia das 4 estava o seguinte: companhia tal pede concordata. Porque era notícia antiga, aquela notícia anterior. De 5 anos atrás. Então o sujeito lia compra de Boeings, de aviões, e clicava ali embaixo, né, na quarta notícia, como que comprou o avião e está em concordata. Um clica, 2, 3, 4, 5, milhares, centenas, os buscadores mudam a indexação e de repente, aquela notícia antiga de anos atrás começa a ocupar a primeira posição no índice dos buscadores. O que aconteceu no dia seguinte? Não tem nada de listo, só o poder mesmo. No dia seguinte as ações da companhia caíram e houve um prejuízo efetivo. Olha o poder da tecnologia da informação. Que perigo, hein? Sabe o que a gente está esquecendo de falar aqui, que é muito importante? Do Wikileaks, né? Que foi uma revolução, né? E continua sendo. Wikileaks eu diria que é um grande exemplo para a reflexão. Nós temos situações aí muito importantes, é claro que nós temos que prestigiar a liberdade de expressão, mas também temos que prestigiar, acima de tudo, o maior bem protegido, que é o bem da vida. Então, em algumas situações nós temos que ter responsabilidade para não divulgar documentos que possam causar mortes, por exemplo. Em outras situações são documentos que sim, que merecem a sua divulgação. A REC, desculpe, cortando um caso mais recente ainda, é esse caso da funcionária demitida pelo Supremo Tribunal Federal, porque falou que o Sarney devia se aposentar, isso? Pendurar postou isso, você está sabendo disso? Isso foi recentemente, agora? Recente, não é? E ela foi demitida, não é? É o poder do Twitter. Eu recebi isso, estranhei, falei, o que está acontecendo? Porque eu assino, eu sou seguidor da página do Supremo, né? Mas pode acontecer, não teve o sujeito que era funcionário de um provedor patrocinador de um grande time aqui de São Paulo, e ele fez um comentário negativo do time e foi demitido? Não teve um editor de uma grande revista que também ofendeu o editor de uma outra revista do mesmo grupo e também foi demitido? Esse é o poder do Twitter, né? Isso, em algumas situações, dentro do ponto de vista jurídico, pode dar até justa causa. Quantas situações isso pode identificar o que é liberdade de expressão e o que é crime? Eu confesso, Carolina, que eu já pensei muito sobre isso. É uma linha muito tênue, é muito complicada, é muito difícil. Porém, eu acho que a regrinha de ouro é a seguinte: na dúvida não, seja sempre educado. Respeite sempre aquele que está do outro lado.
Não faça com você aquilo que você não quisesse, aliás, não faça com os outros aquilo que você não quisesse que fosse feito com você. Então tenha cuidado. Lembrando que aquilo que você faz fica registrado quase que eternamente. E pode ter uma proporção, de repente, imensa, que você não estava esperando. Fala assim, não, de repente só meus amigos vão ver e de repente cai na rede toda, né? Sem dúvida, sem dúvida.